Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Planeta Novelo. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o ponto malha e o ponto barra. Vamos lá? Então, na aula passada, nós vimos, na aula de tricô, a fazer o ponto tricô ou ponto de cordões, já que é uma malhazinha que se forma em que eu tenho essas ondinhas, que a gente chama então de cordões, certo? E a gente também viu que esse ponto, ele é igual tanto na frente quanto no avesso. Hoje, nós vamos ver o ponto malha. O ponto malha, ele tem o avesso e tem a frente, diferente do ponto tricô, certo? Mas antes de falar do ponto tricô, do ponto malha, eu vou só recapitular com vocês que na aula passada nós fizemos o ponto tricô introduzindo a agulha no ponto de frente para trás. Lembra que a gente fez assim? E aí, então, nós fazíamos a laçada, trazíamos a laçada aqui pela frente e o ponto cai lá atrás. E assim a gente fez em todos os pontinhos e todas as carreiras, para obter o ponto tricô. Porém, eu também posso fazer esse ponto trazendo a agulha de trás para frente. Se eu optar trazer ela de trás para frente, eu tenho que fazer isso em todos os pontos e todas as carreiras. Eu não posso simplesmente trocar de forma aleatória. Mas, fazendo sempre da mesma forma, vai fazer o mesmo ponto, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer um pouquinho para vocês verem. Então, o que a gente pode fazer? Esse pontinho aqui eu já perdi. Vamos lá. Eu vou introduzir a agulha, ó, de trás para frente, ó. E aí, eu vou fazer a laçadinha aqui na minha frente. E o ponto, ele vai cair na frente da agulha. Então, o pontinho que se forma, essa é a única diferença. Ele vai ficar aqui na frente. Então, se eu fizer todos os pontinhos sempre dessa forma, eu vou obter o ponto tricô da mesma forma. É que tem pessoas que preferem fazer assim. Porque você olha o que você está fazendo, ó. Você insere a agulha, faz a laçada e solta o pontinho. Então, você enxerga o que está fazendo. E quando você leva a agulha lá para trás, você faz tudo isso sem ver, né? Mas dá na mesma, certo, gente? É a mesma proposta, a mesma coisa. Então, tanto faz se eu o tempo todo usar sempre aquilo que eu escolhi. Ah, eu escolhi fazer levando a agulha sempre para frente, faz sempre assim. Ah, eu escolhi fazer levando a agulha para trás, faz sempre dessa forma também. Aí você vai chegar no ponto tricô, que é esse pontinho aqui, da mesma forma, certo? Agora, o ponto malha, a gente vai ter que utilizar essas duas formas, tanto introduzindo a agulha pela frente ou por trás do ponto, certo? E para isso, a gente dá nome a esses pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho os meus pontos já colocadinhos na agulha, tá? E eu quero fazer o ponto malha. Então, eu posso começar introduzindo a agulha de trás para frente e faço assim em todos os pontos, ou eu inicio de frente para trás e faço a carreira igual aos pontos em toda a carreira dessa forma. Quando eu introduzo a minha agulha de trás para frente, eu chamo isso aqui de ponto tricô. Porém, se eu introduzo a agulha de frente para trás, esse é o ponto meia. E o ponto malha é constituído do ponto tricô e do ponto meia. E eu posso começar tanto pelo ponto tricô ou pelo ponto meia. Desde que depois, é claro, exista uma
é um intercalamento, né, entre uma carreira e outra. Então, eu vou começar fazendo ponto meia. Vou introduzir a agulha para trás do trabalho, faço a laçadinha, trago a laçada para frente e solto o ponto. Aliás, introduzo a agulha, faço a laçadinha, trago a laçada para frente e solto o ponto lá para trás. E assim eu vou por toda a carreira, que é o que a gente já tinha visto na nossa última aula, certo? Então, eu vou terminar essa carreirinha para vocês verem como é que vai, o que a gente vai fazer na próxima carreira. Então, se eu comecei a fazer o ponto meia, que é este daqui que eu tô fazendo, a próxima carreira vai ser carreira de ponto tricô, certo? Então, esta foi a carreira de ponto meia. Quando eu viro o trabalho, vai ser o ponto tricô. Por quê? Porque o que o trabalho tá mostrando aqui pra mim? Que eu tenho todos os meus pontinhos virados aqui pro meu lado. E eu tenho que continuar com que eles fiquem virados pro meu lado. Então, qual que é o ponto que fica aqui na minha frente? Quando eu faço, é o ponto tricô. Então, o primeiro é meia, o segundo vai ser o tricô, em que eu introduzo a agulha lá de trás pra frente. E jogo o pontinho aqui pra frente, porque o trabalho tem que continuar com os pontos para um lado do trabalho só. E quando a gente faz isso, a gente já tá desenhando uma trama, nas quais essa parte rugosa do trabalho, que é onde eu tenho os pontos, os pontinhos, é a parte avessa, né? É a parte do avesso. E a parte da frente do trabalho vai ser a parte que não tem os pontinhos soltinhos ali aparecendo. Vai ser essa parte lisa, ó, a frente do trabalho vai ficar assim, ó, lisinha. Então, agora, eu sei que aqui eu vou fazer o ponto meia, que é o ponto em que leva o nó, o pontinho lá para trás. Esse aqui é um ponto simples, é um ponto bonito. E também, por exemplo, se você quiser fazer um trabalho com um novelo colorido, é legal usar o ponto meia porque ele não dá muita informação, que às vezes a gente faz uns pontos fantasia que ficam lindos no trabalho, mas se o fio já é colorido, não tem essa necessidade. E o trabalho fica lindo também. Ó, olha que bonitinho que vai ficando. Agora, quando eu viro o trabalho, os pontinhos estão aqui na minha frente. Então, vou continuar deixando os pontos na minha frente, fazendo o ponto tricô. Certo? Então, essa é a linguagem, né? O ponto tricô é o ponto em que eu introduzo a agulha de trás para frente. É quando eu faço isso, né? E agora, vou fazer mais uma carreirinha aqui com vocês. Com o ponto meia. E quando a gente aprende a fazer o ponto tricô e o ponto meia, a gente também já consegue fazer o ponto barra, que é o ponto que justamente tem na barra das nossas blusas, né? As blusas de lã que vocês veem por aí, tem aquele pontinho sanfonadinho, que é o ponto barra, que é também o ponto que tem nos punhos, certo? Então, tá aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o ponto barra. Vamos lá. Já deixei também uma agulhinha pronta aqui para mostrar para vocês. E
Bem, aqui na verdade eu fiz uma carreirinha de ponto tricô, tá? Então, aqui o ponto barra seria, vamos fazer aqui para mostrar para vocês. Tinha deixado pronto, mas ele tava com outro trabalho iniciado. Então, vamos fazer aqui uns pontinhos. Assim, vocês também já recordam como é que é colocar o ponto na agulha, que é fazendo a pinça, né, com a mão direita, para quem é destro. E aí... 9, 10. Uma amostra de 10 já é suficiente. Para eu fazer o ponto barra, eu vou intercalar ponto com ponto. Então, um ponto é meia, outro ponto é tricô. Ou vice-versa, né? Eu posso começar com um ponto tricô e fazer o ponto meia. Então, eu vou começar com o ponto meia. E agora, eu vou fazer o tricô. Quando eu faço o tricô, eu trago o fio aqui pra frente. Trouxe pra frente. Aí sim, eu vou dar a laçada e continuar o trabalho. Agora, eu vou fazer o ponto meia. Levo o fio lá pra trás, é bem importante fazer isso. Se não fizer isso, não dá certo. Então, você tem que tomar cuidado com o fio, ó. Agora, trago o fio pra frente, faço ponto tricô. Levo o fio pra trás e faço o ponto meia. Levo o fio pra frente, trago, né, pra frente, faço o tricô. Levo o fio pra trás, faço o meia. E assim até terminar a carreira. Aí fica um ponto sanfonado, que dá determinada elasticidade pra malha, fica bem legal. Que é o intuito, né, de fazer esse ponto, é fazer essa sanfona. Agora, você vai ver aqui. Veja, o meu ponto, nesse primeiro ponto que eu tenho aqui na agulha, o ponto foi jogado lá para trás. Então, eu tenho que fazer com que ele continue lá atrás. E na próxima, o pontinho tá na frente, eu quero que ele continue na frente. Se eu quero jogar o ponto lá para trás, nesse primeiro pontinho, eu tenho que fazer o ponto meia. Faço o ponto meia. Então, você sempre vai fazer o que o trabalho tá te pedindo. Você só vai copiar. Agora, jogo para frente o fio e faço o ponto tricô. Jogo para trás, meia, para frente, tricô, para trás, meia, para frente, tricô, trás, meia, frente, tricô. E assim até chegar no final da carreira. E aí, o ponto barra, ele vai se formando aqui, ó. Observe. Tá vendo? Então, as ondinhas aqui, ó, é quando eu trago o ponto pra frente. E essa parte aqui, sem o nozinho, é quando eu levo o ponto para trás. Vamos fazer mais umas carreirinhas para vocês terem uma ideia melhor de como que fica esse ponto. Esse ponto também é legal para fazer uma blusa inteira com ponto barra. É um ponto simples e fica bonitinho, e a blusa ela fica elástica, né? Ela fica sanfonadinha, dá para abrir ela, né? Ela laceia. Então tá aí, ó, o ponto barra. Bem bonitinho para vocês verem. Certo, pessoal? Então, são pontos fáceis de fazer, são tranquilos. Para quem é iniciante, treina em casa, faz várias vezes, daqui a pouco você está fazendo um movimento mais rápido, tá? Então,
com essa aula, a gente aprendeu, então, 3 tipos de ponto. O ponto tricô, que é esse ponto de cordões, certo? O ponto malha, que essa aqui é a parte da frente, e a parte de trás é a parte em que fica os gominhos, certo? E também o ponto barra, que é utilizado nas barras mesmo, e também gola e punho dos casacos, né? Olha aí que gracinha. Bom, gente, com esses pontos já dá para fazer um casaco, né? Então, até a próxima aula. Espero vocês, e vocês sabem que quem faz o Planeta Novelo são vocês. Então, até a próxima aula, hein? Beijos, tchau!